Agora você está ao vivo. Fala. Olá, pessoal! Olá para vocês que estão chegando aqui na live. Primeiro de tudo, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Estou fazendo um teste aqui, então eu quero saber. Estou com fone de ouvido hoje porque parece que o áudio fica melhor assim. Então, quero saber se vocês estão me ouvindo antes de eu começar. Também estou com... Aqui não vai. Ai, meu Deus! Então vai entrar como o meu. Peraí. Deixa eu entrar como o Tá, então, também estou com o meu celular sem conseguir ver a tela nesse momento para eu conseguir escrever aqui e vocês conseguirem ler e não ficar espelhado. Então, peço um pouquinho só de paciência nesse começo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a essa live, onde eu vou falar sobre lista de compras organizada para uma cozinha 100% vegetal. Então, antes de começar a falar sobre isso, por favor, me deem um ok aqui, me digam se vocês estão ouvindo ou não. Paulo pode olhar a tela do celular, ver se as pessoas estão comentando alguma coisa. Pronto, já testamos, vocês estão me ouvindo, maravilha, olha, agora eu tô aqui. Perfeito, vamos lá. Ai, que bom, que alívio que deu, tá dando certo, viva, yes! Pessoal, então, olha, eu vou ficar olhando às vezes pra baixo porque eu tô vendo aqui comentários, essas coisas, tá bom? Mas sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa live, então, tô animada de estar aqui com vocês hoje. Essa live faz parte da semana da Mini Jornada 333, onde eu tô compartilhando um pouco sobre o método que eu criei para organizar minha vida na cozinha de casa e ter uma alimentação 100% vegetal e basicamente sem processados e totalmente sem ultraprocessados. A gente pode falar um pouquinho da diferença entre essas duas categorias de alimentos daqui a pouco, mas vamos focar agora no objetivo dessa live, que é falar sobre lista mensal de compras para uma alimentação 100% vegetal. Eu acho legal compartilhar essa lista com vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham aqui que estão na transição para o veganismo, para uma alimentação 100% vegetal. E também eu sei que tem pessoas que estão no movimento de fazer refeições 100% vegetais, que ainda não estão se sentindo preparadas ou ainda não despertaram aquele desejo de fazer a transição, mas são pessoas que querem fazer mais refeições 100% vegetais, ver, entender, sentir como é se alimentar só daqueles ingredientes que nos aproximam da terra. Então é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, antes de começar a falar sobre essa lista, eu vou explicar para vocês como eu organizo então uma lista mensal para abastecer minha despensa com tudo que eu preciso, mas com consciência, sem excessos, comprando de verdade só aquilo que eu vou consumir aqui em casa. Eu quero tentar abrir a caixinha de perguntas aqui. Se eu não conseguir abrir, eu vou ler, porque eu anotei elas, tá? Então eu abri uma caixinha de perguntas aqui. E vamos ver, agora vai ser um momento... Ai, meu Deus, até perguntei para uma amiga minha, super blogueira, para ver se ela me ajudava. Isa, você tá aqui? Para eu entender como é que eu abro essa caixinha de perguntas. Tá, tudo bem, não tô conseguindo abrir. Vamos lá, vamos no manual, porque eu sou uma pessoa um pouco analógica. Então, vamos lá. Olha, as perguntas que eu recebi aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre as perguntas, tem algumas que não são exatamente sobre lista mensal 100% vegetal, mas eu acho legal compartilhar aqui essas perguntas e respostas, porque elas fazem parte de uma maneira mais geral dessa organização que eu tenho falado pra gente conseguir ter a alimentação que a gente quer, que a gente acredita que faz bem pra nossa saúde, pro mundo que a gente vive, pros animais, pro meio ambiente. Então, vamos lá. A Dani, não, mentira, foi a Adriana, mandou uma pergunta aqui, como conservar os temperos frescos na geladeira por mais tempo? Quando essa live acabar, eu vou compartilhar com vocês nos stories alguns posts que eu já fiz falando sobre isso, mas eu vou falar aqui de novo. Pra gente ter sempre temperos e folhas frescas na geladeira, a gente pode guardar em potes, em grandes potes ou pequenos potes, depende do tamanho da folha. Essas folhas e temperos já higienizados, então a gente já lava eles e seca muito bem depois. Para secar, você pode usar paninhos de prato bem limpinhos
paninhos, ou você pode usar aquela centrífuga, sabe? Que a gente gira, gira, gira e o tempero, a folha já sai sequinho ali de dentro. É muito importante que as folhas e os temperos estejam bem sequinhos quando a gente vai guardar elas e eles nesses potes, porque isso vai fazer com que a umidade não penetre nas folhas e a gente consegue conservar elas por mais tempo fresquinhas e sem que elas estraguem antes da hora. Muito importante também a gente cobrir esses potes com paninhos, acho que eu já falei isso, E então a gente coloca lá o pote, uma camada de pano, as folhas, envolve tudo e fecha. E coloca na geladeira. Dependendo da folha, vai durar até 15 dias. Eu acho impressionante isso, mas o espinafre, por exemplo, ele dura 15 dias tranquilamente quando guardado dessa forma na geladeira. A pergunta foi para temperos, mas vale para as folhas também, no geral, que a gente come. Então vamos continuar aqui. Jaci, muito obrigada, é sempre boa tarde, é sempre uma alegria ver suas dicas, muito obrigada. Saí do meu próprio direto, peraí, voltei, pronto, tô aqui. Então, pessoal, vamos lá continuar aqui. Eu vou sempre tentando ler aqui os comentários de vocês, então pode mandar, quando eu bater o olho pra baixo vocês já sabem que eu tô lendo ou que eu tô aqui com o meu caderninho na mão. Então essa foi uma pergunta da Adriana. A Margarida, muito obrigada pela partilha de informação tão interessante. Muito obrigada, Margarida. Eu espero que você esteja gostando dessa nossa semana de mini jornada 333. Está sendo bem legal compartilhar conhecimento com vocês, não só nos vídeos que eu estou enviando, que eu enviei um na segunda-feira, um ontem e amanhã a gente tem um novo vídeo, mas também nesse formato da live, como eu estou fazendo agora, e amanhã a gente tem outra live. E também no nosso grupo do Telegram, que tá rolando muitas coisas legais, mas mais pra frente eu vou falar sobre ele. Vamos agora nos ater aqui às perguntas. Então, essa pessoa não sei o nome, mas o nome de usuária dela é Baima. A Baima disse, estou ovo-láctea, né? Ou seja, ovo-lacto-vegetariana. Ela come ovo e derivados de leite. E ela cozinha para a semana, cozinho para a semana. Quais são os melhores alimentos para congelar? Olha, essa pergunta eu achei muito boa também, então decidi trazer ela para cá antes da gente passar para a nossa lista mensal 100% vegetal. Alimentos muito bons para a gente ter no nosso congelador quando a gente pensa numa alimentação 100% vegetal são as leguminosas, na minha opinião. Então, o que são as leguminosas? São as nossas proteínas vegetais. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Me ajudem aqui se eu estiver esquecendo de alguém. Bom, a gente tem muitas. Soja. Então a gente pode sempre cozinhar elas e já deixá-las congeladinhas, porque daí quando a gente precisa, ou seja, todos os dias, elas já estão lá no congelador, a gente não precisa parar tudo para congelar. Então isso dá uma super facilidade no nosso dia a dia, tem que ter sempre as leguminosas congeladas. Outros alimentos que a gente pode também ter no nosso congelador são vegetais branqueados, como brócolis, a cenoura, a couve-flor. O que é branquear? É a gente cozinhar em água fervendo esses vegetais por pouco tempo. A gente quer que eles mantenham a textura deles, a gente não quer que eles fiquem molinhos, a ponto de virar um creme, por exemplo. E depois a gente tira desse cozimento e transfere imediatamente para uma tigela com água bem gelada, se for necessário, coloque gelo nessa água. Assim você vai interromper o processo de cocção desse vegetal. Depois você tira dessa água, de preferência dá uma secadinha nele com um paninho de prato e aí você congela. Então você vai ter sempre também esses vegetais cozidos disponíveis para você comer no seu congelador. Além de, claro, receitas como hambúrgueres, almôndegas, bolinhos, hummus, que é aquela pastinha árabe feita com grão de bico, tudo isso também eu acho muito valioso da gente ter no nosso congelador. Então agora eu vou passar para a nossa lista mensal 100% vegetal e aí depois eu volto para as perguntas. Pode ser? Então vamos lá, pessoal que está chegando agora, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa live faz parte da semana do método 333 Vegan, da nossa mini jornada, e agora eu vou compartilhar com vocês como é que eu organizo minha lista mensal 100% vegetal. Atenção, vou passar quantidades aqui além de ingredientes. Quero que vocês tenham em mente que essas quantidades são quantidades que funcionam para minha pessoa, são quantidades que eu fui mês a mês anotando ali o que eu compro, o que eu como, o que sobrou, o que não sobrou no mês, e eu cheguei numa lista base para uma pessoa, tendo em base a minha referência. Bati essa lista já
com uma amiga minha que é nutricionista, ela falou que faz muito sentido essas quantidades que eu cheguei. Mas adequem sempre para a realidade de vocês, para quantas refeições 100% vegetais vocês vão fazer, quantas refeições vocês fazem em casa, fazem fora e para o número de pessoas que vocês têm em casa. Então aqui a gente acaba comprando essa quantidade que eu vou passar vezes 1,5, porque eu como uma lista dessa, o meu companheiro come 1,5. E a gente come muito bem, diga-se de passagem. A gente gosta de comer em quantidade. Acho que vocês que acompanham nos stories podem sempre ver ali. Eu até brinco, né? Antes eu falava, quando eu ia compartilhar o almoço, eu falava almocinho. Aí eu comecei a olhar para as minhas fotos e falei, isso não é um almocinho, isso é um almoção. Vamos chamar ele conforme ele é. Então, vamos lá. Lista. Agora eu vou começar a escrever aqui. Espero que vocês consigam ler aí também. Pra gente ficar com essa coisa didática que eu adoro. Então vamos lá. Olha, quando a gente vai pro mercado fazer uma lista mensal de compras, a gente vai comprar aquelas coisas que não estragam, certo? Os produtos não perecíveis. Então vamos começar pelaquela categoria que é uma das que mais preocupa as pessoas, que são as proteínas e que são as leguminosas. Será que tá dando? Vamos ver. E que são as leguminosas. Meu vegetal gostava com a gente cristais, por que será? Já vamos lá. Mas olha, as leguminosas. Então, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, etc. Né? Eu vou colocar aqui proteínas vegetais. Se vocês não estiverem conseguindo ler, depois da live eu printo, eu tiro foto, compartilho e a gente consegue ter isso juntas e juntos pra gente conseguir depois ver. Então, ó, leguminosas eu costumo comprar 3,5 kg. Mentira, são 3 quilos, acabei de ver aqui. 3 quilos de leguminosas. E eu gosto de variar essas leguminosas, então não vou comprar 3 quilos de feijão só, ou 3 quilos só de grão de bico. Eu escolho pelo menos 4 leguminosas para eu ter uma alimentação diversa, variada. Isso é muito importante para a gente não enjoar dos alimentos que a gente come. Aqui em Portugal, por exemplo, e no Brasil também, mas foi aqui que eu entrei, eu sempre tive na minha cabeça que o Brasil era a terra do feijão. Mas aí eu vim para Portugal e vi que aqui também tem muito feijão. E aí, por exemplo, às vezes só de feijão eu pego 4 tipos de feijão diferentes. E depois ainda pego o grão de bico, ainda pego 2 tipos de lentilhas diferentes. Enfim, a gente tem acesso a muitos tipos de leguminosas. Isso é claro que também é regional, então cada cidade, cada país vai ter mais diversidade de um ou outro tipo de leguminosa. Mas comecem a abrir esse olhar para ver quantos tipos de leguminosas a gente não tem quando a gente vai às compras, ou até mesmo na feira, quem já estiver frequentando feiras, quem já estiver podendo frequentar feiras. Então, leguminosas, 3 quilos, ok? Vamos seguir aqui, então, para o próximo grupo. Cereais. Que são aqui, eu nem queria usar essa palavra porque às vezes ela é tão demonizada e ela não tem nada de ruim, são os carboidratos. Então, carboidratos, eu vou colocar aqui complexos. Nem todos os cereais são carboidratos complexos, mas já que a gente está se propondo a comer de uma forma que nos aproxima da terra, com saúde, para aumentar nossa energia, disposição e tudo mais, e melhorar a nossa saúde, por que não apostar nos carboidratos complexos, que são os integrais? Arroz integral, quinoa, painço, milê, né? Aqui em Portugal é chamado de milê, o sorgo, o trigo sarraceno, mas a gente pode ficar no arroz só, se a gente quiser. E tem muitos tipos também de arroz integrais, tem muitos tipos de arroz integrais. Então a gente pode variar também muitos cereais. Bom, de cereais eu compro sempre 2,5 kg, então 2,5 quilos de cereais. E também os carboidratos complexos e que são essa fonte de energia importante pra gente, eles são muito importantes pra gente raciocinar, inclusive. Eles também vão estar presentes nas farinhas, que é o meu próximo item aqui da lista.
Então farinhas é 1 quilo, se eu não me engano, 1,5 kg. 1,5 kg, isso aqui vai variar muito do quanto você faz de bolo, de torta, de massas em geral, porque as farinhas, elas dão a liga, a estrutura em receitas de massas, de bolos, de biscoitos, e elas também entram às vezes como um elemento que engrossa um pouco as nossas receitas. Então elas têm também esse poder de deixar as nossas receitas, por exemplo, de molhos, mais grossinhas. Aqui farinhas, eu estou me referindo a tudo aquilo que é pó de cereais e de proteínas. Então, por exemplo, a farinha de mandioca, a farinha de trigo integral, se você come trigo, mas também não só as de carboidratos, mas de proteínas, como a farinha de grão de bico, que eu como muito e compartilho muito aqui com vocês. Ou então uma farinha de coco, por exemplo, uma farinha de amêndoas. A gente tem muitos tipos de farinhas que a gente pode explorar, e então eu sempre penso em 1,5 kg e dá legal pra mim. E olha que eu sou uma pessoa que come bastante farofa, eu adoro uma farofinha, eu gosto de fazer um bolinho às vezes, gosto muito de fazer grão-milete, receitas com a farinha de grão de bico. Então 1,5 kg eu acho que é uma quantidade bem legal pra gente trabalhar. A minha intenção com essa lista aqui é dar uma base, uma orientação para vocês. Porque às vezes eu sinto que é muito vazio a gente que trabalha com alimentação e com uma difusão do veganismo de uma forma geral, falar que é subjetivo. Isso é subjetivo, isso aqui funciona pra mim, mas pode não funcionar pra você. Isso é verdade, né? Isso aqui funciona pra mim, pode não funcionar pra você. Mas é também verdade que às vezes quando a gente está num processo de mudança rumo a algo que é tão novo para nós, isso aqui pode ajudar muito no começo, né? Isso aqui pode te pegar pela mão e você vai ali no mercado com essa base. Então a minha intenção é principalmente essa. Você pode levar essa lista aqui no seu mês 1 e daí você vai ver, poxa, isso aqui funcionou muito para mim. Eu comi 3 kg de leguminosas. Nossa, farinha 1,5 kg, eu mal uso farinha em casa. Isso aqui para mim já foi demais. Mas eu acho legal você ter essa base aí, são produtos que não estragam facilmente, são produtos não perecíveis. Então, 3 kg de legumes por mês? Não são legumes, Nath. Leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, leguminosas, não legumes. Não estou falando aqui de compras frescas, de hortifruti, estou falando daquilo que dura para o mês. Então, vamos seguir. Aí vem as oleaginosas. Já vou falar... Ops, minha caneta caiu. Voltei. As oleaginosas. As oleaginosas, eu chamo elas de gorduras boas. Então, as castanhas de forma geral, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, amêndoa, amendoim, nozes e sementes também, como a semente de girassol, a semente de abóbora, que eu acho uma delícia, o gergelim, a semente de chia, a semente de linhaça, que são super importantes para o ômega 3, que a gente consome na alimentação vegetal, são riquíssimas em ômega 3, que é muito importante para o funcionamento do nosso sistema neurológico e também para as nossas células envelhecerem numa velocidade boa, digamos assim. Bom, mas eu já começo a viajar aqui e entrar em outros temas, né? Mas vamos focar aqui então em quantidades e listas. Oleaginosas, eu costumo comprar, eu vou dar uma base bem pequena aqui, tá? 600 gramas. Isso daqui, essas 3 até agora, são bases mais constantes na minha lista de compras. Geralmente é isso mesmo a quantidade que a gente compra aqui por pessoa. Aí daqui pra baixo, a partir de farinhas pra baixo, vai começar a variar, porque depende um pouco do que eu vou fazer no mês. Então 600 gramas é uma quantidade de castanhas e tudo mais, que eu acho legal quando a gente pensa em, eu fiz uma salada aqui, vou acrescentar um punhadinho de castanha de caju. Hoje de lanchinho eu vou comer aqui esse mix de amendoim com castanha do Pará com amêndoas. Eu faço um mix de sementes e jogo por cima ali da minha salada, da minha refeição.
Mas quando a gente começa a fazer receitas com oleaginosas, por exemplo, o iogurte que eu tenho aqui no Instagram, que eu compartilhei com vocês e que é um sucesso, que vocês amam, que eu também amo, ai, é uma delícia, comeria ele agora assim de colherzinha, aí já vai ser pouco. Então, a partir de agora a gente tem essa base flexível. Vou parar aqui um pouquinho pra ver. Olha, pra uma pessoa, tá, gente? Tô passando quantidades pra uma pessoa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui as perguntas. Uma vez li que essas varinhas perdem a propriedade por já serem moídas, que o ideal era moer na hora de usar. Concorda com isso? Concordo sim. Mas eu vou falar porque que, apesar de concordar, eu não moo na hora, tá? Primeiro assim, é verdade, muitos ingredientes acabam perdendo parte das suas propriedades nutricionais quando a gente compra eles já prontos em farinha, né? Teve esse tempo de oxidação de alguns ingredientes, de alguns nutrientes, perdão, então a gente acaba perdendo parte das propriedades deles. A linhaça, por exemplo, é muito importante que a gente ou compre uma farinha de linhaça estabilizada ou que a gente moa a linhaça, semente de linhaça, na hora que a gente vai usar ela, comer ela de alguma forma. Por quê? Porque a linhaça, como eu disse aqui, a live não é sobre isso, mas eu acabei dando essa pinceladinha no ômega 3, ela é muito importante para a nossa alimentação, a linhaça e a chia, quando a gente pensa numa alimentação 100% vegetal. E se a gente comprar a farinha dela, a grande maioria das vezes a farinha não é estabilizada e daí aquele ômega 3 que a gente está buscando não vai estar presente naquela quantidade que a gente precisa naquela farinha. Então a linhaça é uma exceção na minha vida, eu não compro farinha de linhaça, eu moo ela na hora. Agora outras farinhas, por exemplo, a farinha de grão de bico. Imagina se todas as vezes que eu vou comer o grão de bico, eu vou ter que parar, moer o grão de bico, para daí fazer a receita que eu quero fazer. Ou então, deixa eu ver outra farinha que é difícil, farinha de arroz, por exemplo. Imagina se eu tiver que fazer esse processo todas as vezes. Eu vou acabar perdendo muita praticidade na minha cozinha. Então, eu acredito que uma cozinha saudável e sustentável e 100% vegetal é também um equilíbrio entre aquilo que a gente deveria seguir, né, estrito sensu, porque é o melhor para nossa saúde, e aquilo que a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia, de tudo aquilo, porque às vezes fica uma coisa muito ideal também. E eu acho que coisas como essas, elas servem para ser um horizonte pra gente, um norte, para onde a gente está caminhando, e caminhando passo a passo construindo isso. Então, eu, por exemplo, nesse momento da minha vida, ainda compro muitas farinhas porque isso me confere muita praticidade, me ajuda a comer comida de verdade, me ajuda a não cair no delivery, me ajuda a fazer 99% das minhas refeições em casa. Então, quando eu coloco na balança, vale a pena sim comprar farinha, a de linhaça é uma exceção. Então, eu vou continuar aqui. Pode salvar a live, por favor, tenho que sair. Vou tentar, às vezes eu não consigo, mas eu vou tentar, fiquem aqui. Porque de verdade, às vezes eu não consigo salvar a live, não sei o que o Instagram faz comigo. Tá, já respondi que a lista é para duas pessoas, uma pessoa, perdão. E aí aqui tem uma outra pergunta, onde você costuma fazer compras aqui em Lisboa? Não acha essa variedade de farinhas? Olha, aqui em Lisboa eu costumo ir na Maria Granel, eu gosto muito da Maria Granel, Miosotis, Celeiro, tem essas farinhas também, eu acabo não indo porque não é tão prático pra mim, é meio longe da minha casa, mas eu sei que tem. Aqui pertinho de casa tem o Alfazema, que é um mercado que também vende essas farinhas. No geral, nos mercados biológicos, que é a palavra para orgânico que a gente tem no português do Brasil. Então, vamos lá seguir. Oleaginosas, já falamos delas, agora vamos para o próximo item, que é uma coisa que eu amo de paixão, frutas secas, não sei se vocês gostam. Polêmico, né, pessoal? Eu sei, tem gente que ama as passas, tem gente que odeia as passas, tem gente que ama tâmaras, tem gente que detesta tâmaras, mas eu gosto muito porque elas saciam aquela vontade de comer doce que às vezes eu tenho. Vejam bem, não estou falando que eu troco um doce que eu quero comer por uma fruta seca. Se eu tô com vontade de comer um doce, eu como um doce. Eu acho que a gente tem que se permitir.
Mas se eu incluo uma uva passa ali numa refeição, um coco chips numa outra refeição, isso já vai saciando um pouquinho a minha vontade de comer doce. Assim como os vegetais doces, por exemplo, a batata doce, a cenoura, a abóbora também ajudam a gente a equilibrar um pouco, porque talvez algumas de vocês estejam me entendendo. Às vezes não dá aquela voracidade, assim, que parece que você quer comer um mundo inteiro de doces. Então, quando eu tô nessa vibe de querer comer um mundo inteiro de doces, eu tento incluir mais alimentos naturalmente doces nas minhas refeições, e as frutas secas são umas super aliadas nesse processo. Então, frutas secas eu costumo comprar 400 gramas, de novo, não quando eu tô pensando em fazer uma receita. Então, se eu vou fazer uma barrinha de cereal que vai muita fruta seca, aí eu vou ter que aumentar essa quantidade. A mesma coisa com as oleaginosas, né? Daqui pra cima, pra mim pelo menos é daqui pra cima. E isso aqui então, até agora a gente falou em quantidades. Então, só para recapitular, a gente falou das leguminosas, que são as nossas proteínas vegetais. E aqui eu tô recomendando 3 quilos por pessoa, por mês. Para você que não tem o hábito de comer muitas refeições 100% vegetais, começar. Dá aquele start e vê se funciona para você. Vai anotando e vê o quanto isso se adequa ou não à sua realidade. Lembrando aqui que eu faço basicamente todas as minhas refeições em casa, são todas 100% vegetais, então isso é de acordo com o que eu consumo de verdade. Falamos também dos cereais, por exemplo, o arroz, a quinoa, o painço, que é chamado também de milê, o sorgo, o trigo sarraceno, quem mais? Vamos pensar. Centeio, aveia, tem aveia em grãos também. Então tudo isso são cereais. Chamando de novo aqui a atenção para a gente sempre tentar diversificar esses cereais. Por exemplo, mas onde eu moro só tem arroz. Não consigo achar quinoa, não consigo achar o painço. Bom, vê se lá no mercado que você vai, você consegue então 2 tipos de arroz diferentes. Tem um arroz integral aqui e tem esse arroz integral da casca vermelha, vou levar os 2, já fiquei com 2 opções. Então é legal a gente sempre ir tentando diversificar mesmo a nossa alimentação para não enjoar daquilo que a gente está comendo. Falamos também das farinhas, e aqui eu indiquei 1,5 kg. Se você é uma pessoa que gosta de fazer às vezes um bolinho, se você gosta como eu de comer farofa, então a farinha de mandioca é importante, é uma aliada aí das nossas refeições. Falamos das oleaginosas, que são as gorduras boas, né? Não são as gorduras boas, mas são gorduras boas, vamos colocar assim. E aqui eu tô recomendando 600 gramas por mês. É aquilo que eu compro pra mim quando eu não... pensando na quantidade que eu coloco em refeições, não nas receitas, né? Porque senão, se eu vou fazer receitas, isso aqui sobe. Castanha de caju, castanha do Pará, nozes, amendoim, avelã, amêndoas, sementes, né? Como a de girassol, a de abóbora, chia, linhaça, etc. E as frutas secas, que é a banana passa, a uva passa, a tâmara, o damasco, o figo, a ameixa. Eu amo de paixão todas. E agora vamos chegar num momento importante aqui, que são os temperos. Antes de falar dos temperos, vamos ver aqui se vocês têm alguma... Se vocês estão falando de alguma coisa. Uva passa bem longe do arroz. Amo as dicas da cozinha. Obrigada. Vamos lá então. Soja, é verdade, lembraram da soja. Muito importante, muito bem lembrado. A soja entra também nas leguminosas. E vejam que aqui a gente não falou de tofu, mas eu já vou adentrar nesse assunto. Vamos primeiro fechar nossa lista de compras mensal. Temperos, também não vou passar a quantidade, mas quero falar para vocês que é uma ótima ocasião para a gente abrir nosso paladar. Então, todos os meses, eu faço essa compra aqui uma vez por mês só. Eu vou uma vez só por mês no mercado, faz parte do meu método. Um dia para eu cuidar das compras do mês. E só, um mês só que eu me preocupo. Um dia só que eu me preocupo. Então, os temperos assim, pra mim, é o meu parquinho de diversões. Eu amo explorar temperos. Então, a cada mês, eu gosto de comprar um temperinho novo que eu nunca provei, ou que eu não tenho o hábito de usar muito na cozinha, ou até mesmo que eu provei e não gostei, quero dar uma segunda chance pra ele, ver se ele é ruim mesmo, ou se eu já mudei de ideia, se eu consigo usar ele de um jeito que ele fica bom. E aí eu vou criando uma ampla gama de temperos na minha cozinha.
Mas eu vou falar aqui dos que eu mais gosto pra vocês. Então aqui eu tenho uma mandala de temperos, uma amiga indiana minha que me deu, ela me disse que elas usam muito lá na Índia. Então eu tenho aqui são os temperos que eu mais uso no meu dia a dia. Eu tenho canela, eu tenho páprica defumada, eu tenho feno, eu tenho orégano, semente de mostarda, cominho em pó, vem um cheirão agora de tempero forte, e eu tenho a cúrcuma em pó também, o açafrão. A canela tá aqui nos temperos salgados, vocês podem ver, por quê? Porque eu acho que a canela, uma pitadinha de canela, numa receita salgada, às vezes levanta o sabor. Então eu gosto muito de colocar em lentilha, às vezes em algum arroz, assim, uma pitadinha de canela, fica muito bom. A páprica defumada, vocês devem saber que é um dos meus xodós, né? Eu gosto muito do sabor da páprica defumada, então eu uso ela bastante. Sabe aquele sabor de fumaça? De fumaça não ficou muito bom, né? Já sei como eu vou colocar isso. Sabe quando você vai num churrasco, coloca uma abobrinha ali na brasa e aquele saborzinho de defumado? Então, a gente consegue um efeito parecido com esse efeito de braseamento de um alimento com a páprica defumada. E aí aqui eu também tenho outros temperos, então eu tenho a mostarda em pó, eu tenho o endro, eu tenho lemon pepper, eu tenho pimenta caiena, mostarda, etc, etc. Então, esses temperos eu acho legal a gente sempre variando, sempre comprando um tempero novo. E eu acho legal também a gente anotar a combinação de temperos que funcionam e que dão certo. Isso é um aprendizado. Muitas vezes as pessoas me perguntam: ah, Luiz, eu queria entender melhor como é que combina tempero, você tem alguma dica? E a minha dica é: tenha um diário de cozinha, tenha um caderninho onde você vai anotando. Olha, hoje eu misturei alho em pó com cúrcuma em pó, com orégano e com páprica defumada, ficou muito bom. Eu usei essa mistura num prato que eu tava fazendo um feijão com vegetais e deu certo. Então anota isso. Eu acho que a gente tem que ser também pesquisadoras, cientistas da alimentação vegetal e ter sempre um caderninho ali com a gente, ou se você é mais digital do que analógica, cria um bloco de notas no seu celular e vai anotando. Mas eu quero falar de outros temperos. Então esses temperos que eu falei são os secos, né? A gente falou até agora dos temperos secos. Porque lembrando, a gente está falando de uma lista de compras mensal. Então a gente está falando daquilo que a gente vai comprar e que vai durar. Então além dos temperos secos, a gente tem também o azeite, né? Vamos colocar o azeite aqui, mais os outros óleos, nessa categoria de temperos também. Então, quais são os óleos que eu sempre compro todos os meses? Quero dizer, às vezes eles duram mais do que um mês, então não preciso comprar todos os meses, mas que eu sempre tenho em casa. O azeite, o óleo de coco, o óleo de canola e o óleo de gergelim. Esses 4 óleos eu sempre tenho em casa. O azeite eu uso muito para cozinhar. O óleo de coco e o óleo de canola eu costumo usar mais em receitas doces, mas às vezes pode entrar numa receita salgada também. Porque se a gente colocar azeite no bolo, o bolo vai ficar com gosto de azeite, não é mesmo? E, bom, então isso são os azeites e os óleos. Ah, importante, gergelim, né, no português de Portugal, chamado de sésamo. Então, óleo de sésamo. Eu gosto dele tostado. O óleo de gergelim tostado é maravilhoso e dá um sabor muito gostoso para as comidas orientais. Então, se você gosta assim de uma pegada mais oriental, experimenta colocar um toque de óleo de gergelim tostado nas suas receitas, fica muito bom. Além disso, o que é tempero também? Os açúcares, né? Os açúcares também temperam a nossa comida. Que tipo de açúcar eu como? Eu como açúcar mascavo, eu como açúcar demerara, açúcar de coco. Eu fiquei muito tempo sem comer porque às vezes eu fico um pouco revoltada com o preço dos alimentos. Então, açúcar de coco, não sei se por estar aqui em Lisboa e tudo mais, mas eu acho muito caro o açúcar de coco aqui. Então, mas outro dia eu achei um açúcar de coco numa promoção, comprei. Aliás, agora eu vou ter que até reaprender a usar, porque faz muito tempo que eu não uso. Então eu costumo usar muito o açúcar mascavo. Tem uma coisa que eu descobri aqui em Portugal que é super acessível, super barato e super saudável, é a geleia de arroz. É como se fosse um agave, mas ele vem do arroz. E é super legal o índice glicêmico desse alimento, comparando com outros açúcares. E ele é ótimo para adoçar receitas ou para colocar ali em cima das frutas, para fazer uma granola. E o melado também, né? Pessoal que está no Brasil, come um melado por mim. Eu compro melado aqui também, mas é mais caro do que a geleia de arroz.
E o melado daqui é um pouco diferente. Eu nunca achei aquele meladudo, aquele melado, sabe? O melado daqui é um pouco mais espesso, é bem concentrado, mas é gostoso também, rende bastante. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Agora vamos responder comentários aqui. Arroz com óleo de coco fica uma delícia, é verdade, faz muito tempo que eu não faço. Obrigada por essa lembrança e dica, Caroline. É verdade, fica muito bom. E sabe que o arroz de coco, ele é muito gostoso também, não sei se vocês já fizeram, mas dá pra gente fazer um arroz, usando a dica da Karine, refogando no óleo de coco, e aí vocês podem colocar coco ralado também nesse arroz, minha gente, fica muito bom. Vamos ver aqui, amei essa dica de português de Portugal. Obrigada, eu sou portuguesa, mas vivo nos Estados Unidos. Eu fico feliz, eu tento sempre incluir o quanto mais eu posso, e às vezes a gente fala a mesma língua, mas a gente tem variações. E então, inclusive, às vezes tem também seguidoras brasileiras que estão chegando aqui agora em Lisboa e que sempre me mandam mensagens perguntando o que é um alimento, o que é outro, como fala um alimento aqui, por exemplo, abobrinha. Luísa, eu fui no mercado, perguntei se tinha abobrinha, não tem abobrinha em lugar nenhum, eles me vêm com umas abóboras pequenas, mas não é abobrinha, porque a abobrinha aqui chama courgette. Então a gente tem essas variações, eu gosto sempre de falar dos dois jeitos, né? E aí às vezes eu falo que isso chama isso aqui ou aquilo, e aí começa a receber mensagens de pessoas de todo o Brasil com as variações também que esses alimentos têm em cada estado do Brasil. Isso é muito rico. Eu fico emocionada, o reino vegetal é fantástico e tem todas essas variações. Então vamos lá, em bolos você costuma usar mais óleos do que manteiga? Olha, eu não uso manteiga. Eu não sei se você está se referindo a uma manteiga vegana, que pode ser, eu inclusive faço em casa, mas a minha alimentação ela é 100% vegetal. Eu sou vegana, não como nada de origem animal, então eu não uso manteiga, mas não uso nem manteiga vegetal também nos bolos, para ser sincera. Eu gosto muito de usar o óleo de canola ou o óleo de coco. Lu, o bulgur entra nos cereais complexos? Porque vi que era trigo e fiquei sem saber se era realmente saudável, equivalente a de trigo. Acho que não. Isso, olha, boa pergunta. Sim, o bulgur entra aqui, tá? O bulgur entra aqui nessa parte de cereais. Inclusive, obrigada, eu vou anotar aqui, porque depois que acabar a live eu vou enviar para vocês um PDF com essa lista do jeitinho que eu organizo, com todas as variações, para quem quiser, para quem puder ajudar. Espero que possa ajudar muitas e muitos de vocês. Então, como é que eu vou enviar esse PDF para vocês? Pelo grupo do Telegram. Vou deixar também o arraste para cima para vocês entrarem ali e conseguirem ter acesso, porque infelizmente eu não consigo enviar uma aqui. Mas depois a gente fala sobre isso. O bulgur pode sim entrar. Para mim, às vezes, eu tenho que fazer um esforço de imaginação e de pesquisa também, para incluir os derivados de trigo nessa lista, porque não é uma lista minha. Se eu pensar em trigo, essa lista não vai ser minha, porque a gente aqui em casa tem cada vez mais consumido menos glúten, a gente não é gluten free, por assim dizer, a gente não é alérgico também a glúten, mas a gente sente algumas reações curiosas, estranhas quando a gente come muito glúten. Então, por exemplo, eu amo de paixão pão, eu amo pão, e pão com trigo mesmo, sabe? Até minhas mãozinhas estão aqui porque eu quero tanto comer um pão. E daí às vezes a gente come pão e a gente come pão com sopa, no dia seguinte pão no café da manhã e à tarde pão no lanchinho, e de repente a gente começa a ter uma coceira no couro cabeludo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, coceira no corpo e tal, então a gente tenta evitar. Por isso, quando eu quero fazer uma lista assim para compartilhar e colocar tudo aquilo que o Fantástico Reino Vegetal oferece pra gente nessa lista, eu tenho que fazer esse esforço e me lembrar. Peraí, vamos pensar no trigo também, porque o trigo é um alimento que tem muitos derivados que a gente pode também consumir numa alimentação 100% vegetal. E se você não tem nenhuma intolerância, enfim, consuma, mas dando prioridade a esses que são mais complexos. O bulgur sim, não é tão refinado quanto, por exemplo, uma farinha de trigo branca. Então ele entra ali num alimento que vocês podem incluir entre esses cereais complexos, sim. Maju, beijo, Maju! Carlos, já vamos falar do ovo. Como adoçar doce sem açúcar? Olha,
Então, Roberta, foi a Roberta? Rô foi minha aluna, beijo grande pra você, tá empreendendo agora, fico muito feliz de ver. Rô, como fazer bolos, como é que é? Óleo de coco também disponível em sabor bem legal pra quem tem ao gosto desse óleo. É verdade, tem sem sabor, é verdade, Rô. Majô, beijo, família que tá aqui presente. Como adoçar doce sem açúcar? Com as frutas secas. Eu acho que elas são ótimas pra gente adoçar alguns tipos de doces. Então a tâmara, por exemplo, ela é um mel, assim, do reino vegetal. Se a gente demolha ela, deixa ela de molho e depois bate, ela vira realmente uma calda com um poder de adoçante enorme. Inclusive aqui em Portugal eu já vi para vender e no Brasil com certeza tem também, tipo um xarope de tâmara, né? Ou seja, a pessoa, a fábrica, enfim, a indústria já fez esse processo, mas você pode fazer em casa também. Aqui também tem barras de tâmara, então a gente pode comprar e usar isso para adoçar. Agora sim, a tâmara pra mim não é acessível. Tem a uva passa também, que tem um poder adoçante incrível e costuma ser muito mais acessível do que a tâmara. Vamos ver aqui. Lu, boa tarde. Qual o melhor substituto do ovo numa receita de bolo? Tô sofrendo para fazer bolo. Olha, essa pergunta do ovo é uma pergunta que eu recebo muito aqui no Instagram. Como substituir ovo? E aí a gente tem que lembrar quais são as funções que o ovo exerce numa receita. Então, por exemplo, no bolo, a função do ovo, o ovo acaba exercendo duas funções num bolo tradicional. Uma delas é levantar o bolo, né? E a outra delas é dar liga aos ingredientes, juntar os ingredientes. Então, para cada função, a gente vai ter um ingrediente para substituir. Para levantar, a gente pode usar o próprio fermento, por exemplo, que também cumpre essa função no bolo. Então, a gente pode colocar um pouquinho de fermento a mais no bolo e tirar o ovo. A gente pode também usar vinagre de maçã. Esqueci de falar dos temperos vinagres, né? Vou voltar aqui. A gente pode usar o vinagre de maçã com um pouquinho de bicarbonato de sódio, por exemplo. Também vai dar essa função do ovo de levantar o bolo. Que mais? Estou esquecendo de alguém? Para levantar isso. E nessa função de juntar os ingredientes, a gente tem outros recursos também. A gente pode deixar o ovo de fora. Por exemplo, se você colocar... Eu vou começar pelas mais simples, pelas mais... que vocês não têm a menor dúvida daquilo que eu tô falando. Se você amassa uma banana e mistura na massa do bolo, tudo bem, vai ficar com um pouco de gosto de banana, concordo. Mas a banana vai ajudar a ligar os ingredientes. A mesma coisa a gente consegue com purê de maçã. O purê de maçã, você cozinha a maçã, depois você bate ela e você consegue juntar os ingredientes. E aí a outra que é um pouco mais, pode não ser tão conhecida, de quem não tem uma alimentação 100% vegetal, é o famoso ovo de linhaça. Então, para o ovo de linhaça é impressionante, não sei se vocês já fizeram, mas fica mesmo aquela textura gelatinosa da clara do ovo. Então, você pode misturar uma colher de sopa de farinha de linhaça com 2 colheres e meia, digamos assim, um pouquinho menos do que 3 colheres de água, você mistura ali com o seu garfinho, deixa descansar uns 10 minutos e você vai ver como aquilo vira uma textura gelatinosa e aquilo agregado numa massa de bolo vai também juntar os ingredientes. Majuviga. Olha, pessoal, boa tarde para quem tá chegando agora. Tô pensando aqui se esqueci de falar alguma coisa nessa lista. Esqueci de falar dos vinagres. Os vinagres que são muito importantes nas nossas receitas, não só para as receitas frias, digamos assim, para saladas e molhos, mas também para receitas quentes. Já vou falar disso. Então aqui, vinagre, a gente pode... Eu vou falar o que eu compro, né? Tem muitos tipos de vinagres. Aqui em casa não falta vinagre de maçã, vinagre de arroz e vinagre balsâmico. Gosto muito desses 3 vinagres, eles são acessíveis, eles não são nenhum vinagre de outro mundo. O de arroz ele é mais difícil de achar, vende em lojas, mercados orientais, mas ele é super acessível, ele não é um vinagre caro. Então, o vinagre, muitas vezes, a gente acaba usando ele só em receitas frias, né? A gente associa o vinagre a um tempero de salada. E sim, ele é importante, ele dá acidez para o molho, mas a gente pode também usar ele, por exemplo,
no processo de caramelização de um vegetal na frigideira. Então, se você tá ali grelhando um brócolis que já foi cozido e você tá ali dando aquela grelhadinha no brócolis, inclusive tem uma receita aqui no Instagram, já vou me referir a ela. Você tá ali dando aquela grelhadinha no seu brócolis e aí na última hora você joga uma colherzinha de chá assim, ó, na frigideira, você vai ver como aquilo dá uma camada a mais de sabor pro seu vegetal. E quando a gente trabalha com cozinha vegetal, é muito importante a gente pensar na construção de camadas de sabor. É diferente a gente comer um brócolis cozido no vapor do que um brócolis que foi cozido no vapor, que foi finalizado na frigideira com um toque de vinagre e ainda jogar um molhinho por cima ali de amendoim, por exemplo, e um mix de sementes crocantes por cima. A gente agregou 4 camadas de sabor ao invés de uma só. Então a gente pode também testar. E tem uma outra dica também do uso de vinagre, que daí é um pouco mais polêmica talvez, mas façam e me digam, que é colocar uma colherzinha de vinagre na sopa depois que ela já tá pronta. Isso levanta o sabor dos ingredientes. Eu tenho receitas aqui no Instagram para vocês, se vocês forem como eu, curiosas e pesquisadoras do reino vegetal, se vocês quiserem ver o uso prático disso que eu tô falando aqui, deem uma olhada numa receita minha, ela é até recente inclusive, que tem ali um talharim com um molho branco, se eu não me engano, um molho bechamel, e um brócolis que eu fiz, tipo um steak de brócolis, e eu fiz usando vinagre. E tem também uma receita de sopa de beterraba com leite de coco, em que eu coloco uma colherzinha de vinagre de arroz para dar essa realçada ali nos sabores que a gente tá sentindo quando a gente come. Então, pessoal, olha, eu espero ter ajudado vocês. Eu queria falar também da lista de compras semanal, mas eu acho que isso pode ficar para uma outra live. Mas eu vou falar rapidamente, não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda, se alguém me puder me falar que horas são, porque eu perco a noção do tempo e eu não consigo ver. Mas vou falar rapidamente da minha lista de compras semanal agora, porque eu quero falar para vocês do tofu, que a gente ainda não falou, e dos vegetais também. Então, vou colocar aqui um outro cartaz por cima desse que a gente já tá, pra gente falar agora um pouco mais, né, não que a gente ainda não tenha falado, dele, que é o Fantástico Reino Vegetal. Fantástico Reino Vegetal, é muito fantástico, é muito emocionante a gente desbravando esse reino vegetal nesse processo de transição para uma alimentação 100% vegetal ou para mais refeições 100% vegetais. E nesse processo, a organização na cozinha de casa é muito importante, por isso que eu trouxe para vocês a lista mensal, que é para minha pessoa, para uma pessoa, mas que pode ser para você também, você pode ir adaptando essas quantidades. E é por isso que eu quero falar um pouco para vocês também dessa parte 1h45 do Brasil. Obrigada, pessoal! Então eu vou fazer aqui essa lista rapidão com vocês, pra gente explorar um pouco agora a parte do... e depois... Isso. Tem mais coisas também que eu preciso falar aqui, que é a live de amanhã. Falar também um pouquinho da jornada. Tô pensando aqui as coisas que eu preciso falar. Mas agora vamos focar aqui, porque a gente quer falar de listas e de organização. Falamos da lista mensal, agora vamos falar da lista de hortifruti, de frescos. Não dá pra gente comprar uma feira para um mês. Por mais que a gente conserve bem os ingredientes, eles não vão durar, não é? Então a gente pode comprar no máximo a cada 10 dias ou uma vez por semana esses ingredientes frescos. Então quando a gente explora o fantástico reino vegetal, tem muitas formas da gente classificar os vegetais. Eu vou fazer aqui uma classificação muito simples e pessoal de feira. Ou pode ser que um outro dia, se vocês tiverem curiosidade, eu posso trazer a classificação da escola Le Cordon Bleu, como eles classificam os vegetais. Eu achei muito interessante, mas eu acho que isso não vai cumprir o nosso objetivo aqui agora. Então, se vocês tiverem curiosidade, comentem aí que no outro momento a gente pode abordar. É bem bonita, é artística a classificação deles. Mas vamos para uma classificação mais da vida real agora. Então, quando a gente vai para o hortifruti, o que a gente vai atrás? A gente vai atrás de folhas, a gente vai atrás de temperos, a gente vai atrás de legumes e a gente vai atrás de frutas. Então, isso aqui é o hortifruti. Além disso, o que eu preciso comprar toda semana porque não tem uma geladeira gigantesca, não tem como armazenar? Tofu. E
só. Não é muito mais simples do que uma lista que inclui um monte de alimentos de origem animal? Não fica mais compacto? Pelo menos pra mim dá essa sensação de que, nossa, é mais compacto. Por mais que a gente tenha muita variedade, a gente tem algumas categorias, é mais fácil de se localizar. Então, folhas, tudo aquilo que a gente chama comumente de salada e que pode ser muito mais do que uma saladinha, porque não tem só alface e nem só rúcula. Tem um monte de folhas que a gente pode refogar. Então, uma muito popular, tanto no Brasil quanto em Portugal, é a couve. No Brasil, a gente tem uma punk também, planta alimentícia não convencional, taioba. Em muitas regiões do Brasil, a gente tem acesso à taioba na rua, assim, arranca aquela taioba, vai para casa, lava, fatia e faz ela feito couve. Taioba sempre precisa ser consumida, cozida, refogada e tal, isso é importante. Mas não vamos ficar viajando aqui na taioba. Vamos lá então, tem as folhas, todos os tipos de folhas que a gente pode comer. Tanto aquelas cruas quanto aquelas que vão ser refogadas e que vão agregar muito nutriente e sabor também às nossas refeições. Então, além da couve, a gente tem o repolho, a gente tem a chicória, a gente tem a escarola, a gente tem a beldroega, a gente tem um mundo de folhas que a gente... almeirão, várias folhas que a gente pode explorar. Temperos, salsinha, coentro, manjericão, alecrim, quem mais? Endro, que também é conhecido como dill. Tô falando aqui dos que eu encontro mais. Mas pra mim não pode faltar nunca e jamais coentro e salsinha. Pra mim essas são a base de qualquer boa refeição. Legumes. Aí é que a gente vai ter legumes raízes, né? Por exemplo, beterraba, cenoura, mandioca é uma raiz. A gente vai ter tubérculos, batatas. A gente tem... Tô entrando já na divisão do helicondrúculo que eu falei porque eu não ia entrar. Então vamos lá. A gente tem batata, a gente tem mandioca, a gente tem cenoura, a gente tem beterraba. E aqui eu vou chamar vulgarmente de legume, só pra gente conseguir classificar a nossa feira aqui em 4 categorias. Vou chamar vulgarmente de legume o tomate, a abobrinha, que aqui em Portugal é courgette. Quem mais, gente? Vagem. É uma infinidade, por isso que eu falo que é fantástico. O reino vegetal é fantástico, ele tem uma variedade incrível. E frutas, então a minha fruteira, ela é sempre bem abastecida aqui em casa. A gente gosta muito de banana, de maçã e das frutas da estação. Então agora aqui a gente tem muitos pêssegos, a gente tem melancia. Então a gente come bastante fruta aqui também, inclusive entre as refeições, né? Dá aquela beliscadinha numa maçãzinha, eu adoro. E o tofu? O tofu, pessoal, já vou logo avisar pra vocês, não foi paixão à primeira vista na minha vida não. Eu não gostava de tofu e eu fiz a transição vegana. Como é que eu fiz? Eu decidi fazer uma semana de teste e se aquilo não fosse pra mim eu voltava atrás, continuava me alimentando do jeito que eu tava. Fato é que nessa semana eu comecei já a sentir mudanças no meu humor, na minha energia, meu intestino começou a funcionar todos os dias, aquelas coisas que eu comecei até a pensar, gente, que Luísa é essa que estava aqui esse tempo todo e tá funcionando? Tipo, foi uma coisa meio estranha. E muito boa, muito bom de descobrir, então nunca mais voltei atrás. Aí, tô falando tudo isso pra falar do tofu. Não gostava muito no começo de comer tofu e fui dando aquela chance, e hoje em dia eu sou a louca do tofu. Como tofu todos os dias e se vocês tiverem curiosidade também posso compartilhar depois aqui nos stories uma sequência de receitas com tofu que temos por aqui. No Brasil não encontro o endro, aqui eu consigo encontrar bastante, mas é verdade, o endro no Brasil eu comprava ele seco, que inclusive, gente, eu sou o tipo de pessoa que traz tempero na mala. Eu trouxe meu endro do Brasil pra cá. Vocês podem ver que eu não uso muito, né? O endro seco. Por quê? Porque ele é bem forte, então tempero é uma coisa que a gente tem que saber dosar também. Endro é aquela pitadinha ali, ó, já liberou o sabor. Antes de encerrar, olha, sobre o PTF, quem não estiver no grupo do Telegram, eu vou deixar aqui o arrasto pra cima pra você cair no grupo do Telegram. Eu sei que é um outro aplicativo, eu sei que você pode não querer ter Telegram e tudo bem, mas eu não tenho como compartilhar isso de outra forma. Eu posso compartilhar também
por e-mail para vocês que estão na minha newsletter. Na semana que vem vocês recebem essa lista. Mas eu não tenho como enviar aqui um a um, isso seria enlouquecedor, espero que vocês entendam. Então, se você não tá no grupo do Telegram, é uma oportunidade de você conhecer, porque por lá estão rolando muitas coisas legais, eu compartilho dicas, conteúdos, matérias, receitas. Eu acho que vocês podem gostar de estar lá também. E se você depois quiser sair do grupo, sair do Telegram, tudo bem, a gente não tá assumindo aqui nenhum compromisso pra vida, é realmente onde eu vou disponibilizar o PDF dessa lista pra vocês. É a forma que eu consegui fazer nesse momento. Amanhã, pessoal... Oi, Érica! Érica, a gente trabalhou juntas recentemente lá na Escola dos Aprendizes. Foi muito legal. A Érica é uma grande cozinheira. Muito bom ter você aqui, ó. Um beijo pra você. Olha, antes de finalizar, quero falar pra vocês rapidamente da live de amanhã. E amanhã a gente vai preparar, juntas e juntos, 3 receitas numa live, porque é sexta-feira, vamos ter aquele jantar, aquele almoço especial. Então eu vou fazer, sabe aquela berinjela que eu compartilhei aqui outro dia que fez o maior sucesso? Então, vou fazer aquela berinjela assadinha com aquele grão de bico ali maravilhoso, gremolata por cima. Vamos fazer um tabule de quinoa para acompanhar e romos também. Então vai ser assim uma pegada meio árabe e bem gostoso. Eu tô feliz aqui porque eu comi esse prato já 2 vezes essa semana e amanhã eu vou comer de novo. E eu sou, não sei vocês, mas às vezes eu vicio nos pratos, assim, eu sou uma mulher de fases, digamos assim. Então, super compreensível. Por e-mail também é ótimo. Beleza, então, Nath, eu acho que é a Nath que está falando. Às vezes eu fico pensando, quem é? É a Natália, não é? Natália, fico pensando por quê? Porque eu vejo aqui no nome do usuário. Ô Natália, se você tá na minha newsletter, você vai receber, tá bom? Tô firmando aqui esse compromisso com você. Semana que vem, quinta-feira que vem, a gente tem a newsletter quinzenal. Vou compartilhar por lá também com vocês. Luísa, quando vão abrir as inscrições da segunda turma do 333? Pessoal, essa semana, vocês estão vendo que eu tô fazendo uma semana de mini jornada do método 333 Vegan, onde eu tô compartilhando um pouco conhecimentos e técnicas com vocês. Então, por exemplo, essa lista, ela faz parte do método. Eu tenho a lista mensal também no método e muitas outras ferramentas pra gente ter uma organização 100% vegetal na cozinha de casa de uma forma organizada, pra gente não ficar perdendo tempo, dinheiro e se frustrando também às vezes na cozinha. E fazer da cozinha um pilar importante da nossa saúde. Na segunda-feira, domingo, meia-noite, segunda-feira, eu vou abrir as inscrições da segunda turma do curso Método 333 Vegan. Então, já antecipo aqui como veio essa pergunta. Se vocês tiverem interesse em participar da jornada, da mini jornada, conhecer um pouco mais do método, ainda dá tempo de participar. E para quem está curioso, já tenho recebido essa pergunta aqui faz tempo, já desde a turma 1. Luísa, quando que é o próximo curso? Quando que é o próximo curso? Pronto, falei, segunda-feira a gente vai ter aí o próximo curso. Então, é isso, Érica, foi um prazer enorme passar um tempo com você, aprendi muito. E eu também aprendi com você. Eu sempre falo que quando eu vou em escolas e em cozinhas de escola, encontro aquelas cozinheiras como você, Érica, que cozinham para 300, 400, 500 crianças, eu viro e falo, ela é chefe, eu não sou, tipo, você é chefe, Érica, tipo, como é que você consegue cozinhar para 500 crianças, Érica? Então eu aprendo muito também com vocês e foi muito legal o nosso trabalho juntas. Olha, pessoal, eu acho que por hoje é isso, vou ficando por aqui, espero que isso tudo que a gente discutiu ajude muito vocês e vou deixar aqui então agora arraste pra cima ali pro Telegram. Rita, um beijo também pra você que me jogou olhos de coração. E um beijo para todos vocês. Amanhã a gente se vê então no mesmo horário, 17 horas aqui de Portugal, 13 horas do Brasil. O pessoal do Brasil vai estar preparando o almoço e aqui em Portugal a gente vai estar adiantando o nosso jantar de sexta-feira. Espero que vocês gostem dessa ideia, porque olha, a receita é muito boa, ela é prática. Vocês vão ver que em apenas 1 hora a gente vai fazer as 3 receitas e vai ser muito gostoso. Então daqui a pouco também eu já vou compartilhar aqui também os ingredientes que a gente vai precisar. Tá bom? Um super beijo pra vocês e a gente se vê amanhã. Agora vamos finalizar aqui de todos os lugares. Ai meu Deus, não consigo finalizar a live. Ô Paulo! Olha aí, acho que eu tenho que vir aqui. Gente, obrigada pela participação de vocês.